Como magistrado, seus métodos eram simples. Mesmo pelo maior dos subornos, ele jamais vendia a decisão de um caso, pois sabia que o magistrado que emite julgamentos errados acaba sendo descoberto mais cedo ou mais tarde. Seu modo de agir, muito mais seguro, era aceitar suborno dos dois lados e depois resolver o caso estritamente de acordo com a lei. Massa, hein? O que ainda lhe valia uma muito proveitosa reputação de imparcialidade, além da renda que oferia junto aos litigantes. O Poquim extorquia um tributo permanente, uma espécie de taxação particular de todas as aldeias submetidas à sua jurisdição. Se alguma aldeia deixava de pagar seus tributos, o Poquim adotava medidas punitivas. Bandos de dacoites atacavam a aldeia, os moradores mais importantes eram presos com base em falsas acusações e assim por diante. E não demorava muito, a soma devida acabava sendo paga. Ele também recebia uma parte de todos os roubos de maior porte que ocorriam no distrito. Quase todo mundo, claro, sabia disso, menos os superiores de Upoquim. Nenhuma autoridade britânica jamais acreditaria numa acusação feita contra seus próprios homens. Só que todas as tentativas de denunciá-lo sempre fracassavam. Os homens que o apoiavam e cuja lealdade era alimentada por uma parte do butim eram numerosos demais. Toda vez que alguma acusação era feita contra ele, o Poquim se limitava a desacreditá-lo, lançando mão de uma série de testemunhas subornadas, disparando em seguida contra acusações que o deixavam numa posição mais forte do que nunca. Era praticamente invulnerável, tal sua eficiência em julgar o caráter alheio e assim jamais escolher um intermediário errado, e também porque se entregava à intriga com tanta concentração que jamais cometia um erro por descuido ou ignorância. Podia-se dizer, quase com certeza, que ele nunca seria apanhado, que seguiria em frente, de sucesso em sucesso, e que por fim haveria de morrer coberto de honrarias com uma fortuna de vários lakhs de rúpias. E mesmo no além-túmulo, seu triunfo haveria de continuar. De acordo com a crença budista, os que praticavam o mal na vida passam à encarnação seguinte na forma de um rato, um sapo ou algum outro animal inferior. O Poquim era um bom budista e estava decidido. Havia de dedicar seus últimos anos a boas causas, graças às quais acumularia mérito suficiente para sobrepujar o que ocorrera no restante de sua vida. É provável que suas boas obras tomassem a forma da construção de pagodes. 4 pagodes, 5, 6, 7, os monges lhe diriam quantos, com adornos de pedra esculpida, todos de orla dourada e sinetas que tocavam ao vento, cada toque uma prece. E ele voltaria à terra em forma humana e masculina, pois a mulher tinha mais ou menos a mesma importância hierárquica de um rapo ou um sapo no budismo, ou, na pior das hipóteses, na forma de algum animal digno como um elefante. A obra Sexo Privilegiado que eu postei ontem fala sobre isso, que não existe essa questão de patriarcado, de machismo, o centrismo, a centralização do poder nas mãos dos homens. Mas olha aqui, praticamente todas as culturas a mulher é um ser inferior. Na Bíblia, que ela é culpada do mal entrar no mundo, mas ela tenta provar lá que as mulheres são um sexo privilegiado, que gozam de privilégios, regalias e que não estão em condições iguais perante a lei. Então a igualdade perante a lei não serve para as mulheres. Todos esses pensamentos corriam rapidamente pelo espírito de Upoquim, e quase sempre em imagens. Seu cérebro, embora astucioso, era bastante bárbaro e só funcionava para determinadas finalidades. A mera meditação estava além de seus hábitos, e agora ele chegava ao ponto para o qual vinha atendendo seus pensamentos. Apoiando as mãos pequenas e triangulares aos braços da cadeira, virou-se um pouco para trás e chamou, com uma voz roufenha: Bataik, ei Bataik! Bataik, criado de Upoquim, surgiu através da cortina de contas da varanda. Era um homem miúdo e coberto de marcas de varíola, com uma expressão tímida e faminta. Upoquim não lhe pagava salário porque era um ladrão condenado que uma palavra bastaria para devolver a prisão. À medida que avançava, Bataik fazia uma reverência tão profunda que dava a impressão de estar dando um passo atrás. Isso é um pouquinho da obra Dias na Birmânia, do George Orwell. Uma obra não tão conhecida dele, mas bastante interessante de se ler, de se conhecer. Não é tão famosa quanto A Revolução dos Bichos, de 1984, mas também, como vocês podem ver por conta desse trecho, uma obra de grande valor literário. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.